Amados irmãos, eu tenho muita alegria de retornar a esta amada igreja e participar com vocês deste culto, conexão com Deus, e de repartir com vocês a preciosa palavra de Deus. Eu quero ler com vocês 3 textos hoje. O primeiro deles está em Colossenses, capítulo 3. Peço que você abra sua Bíblia comigo. Colossenses, capítulo 3. E nós leremos versos 12 e 13. 12 e 13. O apóstolo Paulo escreve assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O segundo texto está em Mateus 18. Peço que você abra comigo. Mateus 18, versos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Finalmente, Lucas 17. Lucas 17, versos 3 a 5. Jesus Cristo diz: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Amados, eu quero conversar com vocês hoje sobre perdão. E eu estou convencido de que nenhum de nós, do mais jovem ao mais experiente, pode dizer: bom, este assunto não é para mim. Eu não tenho que lidar com esse assunto. Nunca lidei, não estou lidando e jamais vou lidar. Isso porque nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não temos uma família perfeita. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Então, num dado momento ou no outro, nós vamos ter situações de conflitos, de tensões. E numa hora ou noutra da vida, nós vamos precisar tratar deste tema no nosso coração, que é a questão do perdão. E eu estou reconhecido ainda mais que esse não é um assunto fácil. Fácil é falar sobre perdão. Fácil é pregar sobre perdão. Mas não é fácil perdoar. Eu concordo com o pensador irlandês C.S. Lewis, quando ele diz que é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. Alguém já disse, com razão, que é muito fácil amar todo mundo. Eu amo a humanidade. O que eu não tolero são as pessoas. Eu convivo muito bem com você até o dia que você não fala mal de mim. Até o dia que você não pisa no meu pé. Até o dia que você não me decepciona. E este é uma realidade inevitável. As pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Daí o perdão ser uma necessidade vital para termos saúde. Saúde emocional. Saúde espiritual. Se não fizermos uma faxina no nosso coração, tirando a fuligem da mágoa, vamos adoecendo. Porque, na verdade, o perdão é vital para você ser um crente.
para você ser saudável, para você ter vida maiúscula, para você ter vida plena da graça de Deus. Eu gostaria então de olhar esses 3 textos com vocês e daqui então tirar algumas lições para nós. O primeiro texto que eu quero considerar com você, o primeiro texto lido, que é Colossenses capítulo 3. E a questão que eu quero tratar aqui é: por que nós devemos perdoar? Quais são as razões que nos levar ao perdão? E a primeira coisa que o apóstolo Paulo elenca, por que nós devemos perdoar, é porque nós recebemos uma nova natureza. Versículo 12 diz que nós fomos transformados. Nós fomos agora, temos que nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados, afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Agora nós somos uma nova criatura, nós somos um novo povo, nós somos uma nova pessoa. Os valores que regem a nossa vida são outros. A ética nossa é pautada por um novo modelo. Os nossos relacionamentos precisam refletir essa mudança operada em nós. Nós não podemos ter uma nova natureza, sermos uma nova criatura, sermos uma nova pessoa, regenerados, transformados, santificados, cheios das virtudes e fruto do Espírito, e não termos a possibilidade de perdoar. Não combina, não é compatível, não é consistente, não é coerente. Nós recebemos uma nova natureza e dentro dessa nova natureza está incluída a necessidade do perdão. Segunda razão por que eu devo perdoar, à luz do versículo 13, é porque nós temos queixas uns dos outros. Não é se, é quando. Vamos ter queixas. E aqui é um fato curioso, porque vamos ter queixas quando sabemos e quando não sabemos. Por exemplo, você já foi surpreendido, surpreendida, quando alguém chega para você e diz assim: estou chateado com o senhor. Você toma um susto, que você não se lembra de nada, você não sabe o que você falou, o que falou, quando fez, o que fez, mas a pessoa está chateada, porque ela entendeu algo diferente daquilo que você fez. É muito comum isso. Ruídos de comunicação, você fala uma coisa, a pessoa entende outra, dentro de casa, no casamento, com os filhos, na igreja. Às vezes você chega num grupo, tem 5, 6 pessoas, e você cumprimenta efusivamente 2, 3, passa reto, e não passa por uma questão de cochilo, de descuido, você não falou com a 4ª pessoa, com a 5ª pessoa, e ela sentiu que você fez isso propositadamente, deliberadamente, para desprezá-la, para machucá-la, para feri-la, e ela fica chateada, e você não percebe. Porém, às vezes, essa queixa é porque alguém, de uma forma propositada, deliberada, programada, intencional, fez algo para ferir você, e você ficou magoado, e aí você tem queixas, e aí você tem reclamações, e nesse momento você precisa ter coragem de tratar disso, de pedir perdão e de perdoar. Nós precisamos perdoar por isso, porque temos queixas. Se não tivéssemos queixas, precisaria de perdão. Mas em terceiro lugar, nós precisamos perdoar, diz o texto, porque nós fomos muito perdoados. O texto diz: nós devemos perdoar assim como Deus em Cristo também nos perdoou. Então preste atenção nisso, não tem igreja sem recebimento de perdão. Se você faz parte da igreja, é porque você já foi perdoado. Se você faz parte dessa família, é porque você já foi perdoado. Se você é cidadão do céu, é porque você já foi perdoado. Se o seu nome está escrito no livro da vida, é porque você já foi perdoado. Se você tem a habitação do Espírito Santo na sua vida, é porque você já foi perdoado. E se você já foi perdoado, você não pode sonegar perdão. Você não pode reter o perdão. Você não pode dizer: eu não perdoo. Alguém diz: mas o senhor é porque não conhece a minha história. Se o senhor ouvir a minha história, o senhor me dá razão. Não dá para perdoar. Quando você faz essa colocação, a grande pergunta é:
qual foi o tamanho do perdão que você já recebeu? Talvez na minha vida, a dor mais aguda, mais profunda que eu já senti, de todas as muitas, aconteceu no dia 2 de agosto de 1982. Eu era membro desse Presbitério Unido de São Paulo. Estava começando meu ministério em Bragança Paulista, na primeira igreja. E no dia 1º de agosto foi o dia do aniversário do meu irmão, eu sou caçula, ele era acima de mim, muito próximo a mim, uma pessoa muito jovem, muito alegre, muito festiva. E eu tentei ligar para ele, mas não consegui falar com ele. No dia do seu aniversário. No dia 2, eu estava fazendo uma visita a um presbítero da igreja, cujo pai havia falecido. E quando eu estava retornando dessa visita, reverendo Josafá Moraes Pereira, que também é muito comum esta igreja, porque já foi diácono desta igreja aqui, me liga, ele morava comigo e disse: olha, eu tenho uma notícia muito ruim para lhe dar. Você quer que eu dou agora ou você quer vir para casa? E é tipo de coisa que você agora não quer esperar chegar em casa. Então, por favor, fala logo. Seu irmão acabou de ser assassinado. Assassinado pelo primo primeiro da sua mulher, com 11 golpes de faca, todos mortais. A notícia foi tão dramática para mim que num momento eu perdi minha voz. Mas quando Deus retornou as minhas forças, eu me lembro que a primeira palavra que Deus pôs na minha boca foram estas: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava, ou adoecia. Ou perdoava, ou minha vida tornar-se-ia um inferno. Ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério. Nós não temos opção. Nós somos chamados a perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. E eu posso garantir uma coisa para você: se você reter perdão, se você guardar mágoa, a sua vida trava por completo, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Por exemplo, foi Jesus quem disse: se você não perdoar, você não pode orar. Por isso está escrito lá em Marcos 11, 25, se você for orar, lembrar que alguém tem alguma coisa, perdoa, porque senão não adianta orar. Não adianta orar. Deus não aceita a sua oração. Deus está mais interessado em quem você é do que na oração que você faz. Então, quando você guarda mágoa, você está, primeira coisa que está fechando é a torneira da comunicação com Deus, da comunhão com Deus. Seu relacionamento com Deus é interrompido. Você não pode orar. Se você não pode orar, você não pode falar com Deus. Se você não pode falar com Deus, você não tem comunhão com Ele. Segundo, se você não perdoa, você não pode adorar a Deus. Se ao trazeres a tua oferta ao altar, te lembrares que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, vai, reconcilie-te com teu irmão, depois vem, faz a tua oferta. Ou seja, Deus não está procurando adoração, Deus está procurando adoradores. Antes de Deus aceitar o culto que eu presto, Ele aceita a minha vida. Então eu preciso perdoar, para que o meu culto seja aceito. Terceiro, quem não perdoa não pode ser perdoado. O que Jesus ensinou na oração conhecida como Pai Nosso? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando você não libera perdão, você está pedindo para Deus fazer o mesmo com você. Me trate do mesmo jeito, Deus. Eu estaria pedindo para Deus juízo e condenação, em vez de estar pedindo para Deus perdão. Se você não perdoa, você adoece. Está lá em Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Aquilo que se chama de doenças ramartiagênicas, doenças que são produzidas por problemas pessoais não tratados, não resolvidos. Hoje parece-nos que os médicos afirmam isso, que mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais têm problemas, os chamados doenças psicossomáticas. São as dramas da vida, são as mágoas, são os ressentimentos, são as tristezas que não são tratadas, não são curadas. Não, o pus da alma não é exprimido. E se isso não for resolvido, você vai adoecendo, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Mas, amados, eu gostaria de tratar de um outro aspecto agora. E eu queria que você olhasse comigo
esse ponto, que é a questão do auto-perdão. Poucas vezes a gente fala disso. Poucas vezes a gente fala disso. E como pastor, nós lidamos com isso todo dia. Gente que ao cometer um erro, gente que ao cometer um deslize, gente que ao cometer um pecado, ela não consegue se tomar posse do perdão. Eu vou lhes dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. A Helenivação, que vocês conhecem, uma das mais respeitadas capelãs hospitalares do Brasil, conta num dos seus livros a história de uma jovem chamada Doralice. Essa jovem, por causa das lutas da sua vida, das angústias da sua alma, das tristezas do seu coração, na adolescência, resolveu tirar sua vida. E ela tomou soda cáustica. E correram com ela para o hospital, com as suas entranhas carcomidas pela soda cáustica, mas um famoso cirurgião aqui do estado de São Paulo trabalhou arduamente com ela, fazendo mais de uma dezena de cirurgias para reparar o seu organismo, e depois de longos meses de tratamento, então a Doralice recebeu alta e voltou para sua casa. E esse médico de projeção mundial, um dos preletores de grandes congressos de medicina no mundo inteiro, estava de viagem, fazendo a sua mala, e exatamente ia testemunhar o sucesso do tratamento de Doralice. Quando ele estava fazendo a sua mala, o telefone tocou. E ao atender o telefone, recebe a notícia: Doralice acabou de se matar. Ele cancela a viagem, vai à casa onde ela estava, o seu corpo, e debruçou sobre o seu corpo já sem vida e gélido, e com lágrimas nos olhos, fez a seguinte confissão: Doralice, me perdoe. Eu lancetei as feridas do seu corpo, mas eu não lancetei os abscessos da sua alma. Há muitas pessoas que não conseguem perdoar elas mesmas. Há muitas pessoas acumulando culpa sobre a sua cabeça. E é necessário que você entenda que a graça de Deus é suficiente para você ser perdoado e tomar posse desse perdão. Ficar livre, completamente livre. Um dia eu fui convidado por um membro da nossa igreja, cuja mãe, já uma senhora de 80 anos, vivia muito depressiva. E ele disse: pastor, eu sou o filho mais velho, a minha mãe já tem praticamente 80 anos, e eu nunca vi minha mãe feliz. Já levamos em médico, já levamos em psicólogo, já levamos em psiquiatra, já fizemos todo tipo de exame que o senhor possa imaginar, não detecta nada, mas a minha mãe é uma mulher cronicamente triste. O senhor podia orar com ela? Eu, que não a conhecia, disse: claro que vou. Quando eu chego naquela casa, tinha uma senhora com o semblante muito abatido, com o seu olhar distante, assentado no sofá, e por graça de Deus comecei a conversa com ela. Daqui a pouquinho ela disse: queria que a minha família me deixasse a sós com o pastor. Quando eu fiquei a sós com ela, ela olhou nos meus olhos e me disse: pastor, eu sofro há 60 anos. Disse: o que aconteceu? Ela me disse: eu traí meu noivo, ele nunca ficou sabendo. Casei-me com ele, fui casada há muitos anos, já sou viúva há vários anos, mas aquele pecado está tão vivo na minha memória como se eu tivesse praticado hoje. Eu não tenho paz, eu vivo numa masmorra, eu sou açoitada todo dia pelo azorrague da culpa. Há uma perturbação na minha alma, há uma inquietação na minha mente, eu não tenho descanso, eu não me perdoo, pastor. E eu naquele dia, era uma tarde, falei da graça de Cristo, falei do amor de Deus, falei do sangue do Cordeiro, falei da possibilidade do perdão para ela, que ela poderia receber o perdão e se auto-perdoar. E naquela tarde, aquela mulher de quase 80 anos se rende aos pés do Salvador.
O brilho voltou no seu rosto? A alegria voltou na sua face? Eu tive o privilégio de discipulá-la, de batizá-la, de acompanhá-la por mais 10 anos, como membro da igreja. E aquela mulher vivera 60 anos numa masmorra, num cativeiro emocional, porque não conhecer a graça de Deus que concede perdão e faz com que você tome posse desse perdão. Eu quero agora levar você para o segundo texto da nossa mensagem, que é Mateus capítulo 18. Confira, por favor, lá comigo. Porque agora a pergunta não é por que perdoar, agora a pergunta é como perdoar. Veja você, aliás, não é como, até quando perdoar, desculpem, até quando perdoar? Mateus 18, 21 e 22. A pergunta de Pedro a Jesus é uma pergunta extremamente curiosa, porque o contexto é a questão de pecado mesmo. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, se ele te ouvir, então ganhaste teu irmão. Se não arrepender, chama 2 pessoas, vai lá, resolve. E se não conseguir, vai para a igreja e tal. Aquele processo todo que nós chamamos do processo da disciplina eclesiástica. Mas aí o Pedro toma a palavra e pergunta para Jesus. Então Pedro, aproximando-se, preste atenção que o então é conectivo, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? E Pedro, que era um camarada muito irrequieto e muito impulsivo, ele não consegue só fazer a pergunta, ele já dá a resposta também, né? Ele já oferece uma solução também. Até quantas vezes? Até 7 vezes, Senhor. E eu acho que com essa pergunta ele estava querendo receber uma espécie de elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um cara crentão mesmo, viu? Você é uma pessoa excepcional, você tem um coração muito generoso, você é muito propenso ao perdão, você é magnífico, Pedro. Porque na verdade os rabinos da época ensinavam que se devia perdoar até 3 vezes, passou daí, você risca do mapa. Ele está acima dos rabinos, ele está colocando uma espiritualidade assim, excepcional, transcendental. Aí Jesus: não, Pedro, não é até 7 vezes, é até 70 vezes 7. Aí eu acho que o Pedro ficou atordoado, deu um nocaute no homem. E é claro que Jesus não está usando aqui matemática, 490 vezes, Jesus está usando um emblema. Está dizendo assim, que o perdão é ilimitado. Porque, preste atenção, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoo? Eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, o que significa isso? Porque a Bíblia diz: se teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia e vier te pedir perdão, perdoa. Bom, mas eu nunca vi um caso assim, você já viu? Alguém errar com você deliberadamente 7 vezes num dia só? Pense comigo. Você começou o seu dia lá pelas 6 da manhã, a pessoa vem e pisa no seu pé. Aí lá para 7, ficou arrependido, vem lá: você me perdoe, viu? Eu estava meio nervoso. Tá bom, está perdoado. 9 horas da manhã, o cara dá outra chutada na sua canela. Mas de novo. Mas aí o cara também, logo daqui a pouquinho, se arrepende e vem te pedir perdão. Meio-dia, você está lá almoçando, a pessoa dá outra burdoada em você. 2 horas da tarde, outra burdoada. 5 da tarde, a 5ª bordoada. Pergunta a você, como é que você reagiria? Desculpem da expressão, você diria assim: você está de brincadeira comigo, tá? Não. Jesus cria uma situação hipotética e real para nós. Se 7 vezes no dia vier o teu irmão pedir perdão, perdoa. Agora no contexto assim, até quantas vezes? Até 7 vezes, Senhor? Não, Pedro, é até 70 vezes
7. Mas para que Pedro não ficasse confuso, Jesus engata uma parábola, a parábola do credor incompassivo. E essa parábola é impressionante, porque o rei acertava contas com seus súditos e encontrou um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com o que pagar, ele falou: então venda ele, venda a mulher dele, venda os filhos dele, venda o que tem. Vai resolver isso. O homem pediu misericórdia, se ajoelhou, pediu clemência. O rei, com misericórdia, perdoa a dívida de 10.000 talentos. Só que esse camarada perdoado, lá na frente ele encontra um conservo que lhe devia quantos? 100 denários. Não tendo com que ele pagar, pediu misericórdia, ajoelhou perto dele: por favor, me perdoe, tem paciência comigo. Não tem paciência não, agarrou o cara e botou na cadeia. O rei ficou sabendo, ficou muito irritado, mandou chamar de servo malvado: eu perdoei você 10.000 talentos, não pudeste perdoar o teu servo 100 denários, pois serás entregue aos verdugos, até que pagues o último centavo. Aí Jesus termina a parábola assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou, eu não entendi quase nada. Quase nada. Eu não sei o que vale 10.000 talentos. Também não sei quanto vale 100 denários. Ficou o dito pelo não dito, não entendi nada. Na verdade, Jesus não contou uma parábola, Jesus contou uma hipérbole. Ninguém podia dever no primeiro século, naquela terra, 10.000 talentos. O que é um talento? Um talento são 35 quilos, ou ouro, ou prata, ou bronze. Vamos pensar que é ouro então. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. São 10 caminhões truques lotados de barras de ouro. Para você ter uma ideia, o salário da época era um denário por dia. Para um homem ganhando um denário por dia, a juntar 10.000 talentos, ele teria que trabalhar 150.000 anos. Qual é a proporção então de 10.000 talentos para 100 denários? 10.000 talentos são 600.000 vezes mais do que 100 denários. Eu estava fazendo os cálculos, o preço do ouro hoje daria uma cifra superior a 50 bilhões de reais. Mas a pergunta que você talvez levante agora é o seguinte: mas por que Jesus usou uma parábola com valores tão estratosféricos e tão exagerados? Exatamente para revelar a você e a mim a grandeza do perdão que você e eu recebemos de Deus. A nossa dívida com Deus é impagável, e Deus nos perdoou completamente. Portanto, aquele que entende quão perdoado foi, nunca pode dizer: eu não perdoo fulano, não perdoo Beltrano, não perdoo ciclano, fui muito machucado, fui muito ferido, eu fui muito injustiçado. Então você não pode nunca justificar isso, porque o perdão que você recebeu de Deus é infinitamente maior. Se você perdoou, eu perdoei uma vez, a segunda eu não perdoo não. É hora de você parar para perguntar: já pensou se Deus tratasse assim você? Olha, se você errar mais uma vez, sem chance agora. O que seria de você? O que seria de mim? Quando você entende a graça, quando você entende a grandeza do perdão que você recebeu, então não há espaço no seu coração para dizer: eu não perdoo. Porque o seu chamado é para perdoar, assim como Deus em Cristo perdoou você. Mas agora vamos para o terceiro texto, Lucas 17, por favor. Porque agora a pergunta não é por que perdoar, até quando perdoar. Agora a pergunta é como perdoar. Agora é o processo. Então, Lucas 17, vamos olhar. Primeiro ponto que Jesus trabalha, eu acho isso curiosíssimo, que quando Jesus vai tratar de perdão, ele começa assim: acautelai-vos. Por que Jesus usa a questão da cautela para iniciar o assunto de perdão aqui? Sabem por quê?
porque nós corremos o risco de errar na dose na hora de conversar sobre perdão. Às vezes a gente pega uma marreta de 5 quilos para pregar uma taxinha. Às vezes a pessoa expressa orgulho e soberba espiritual até na hora de resolver problemas de relacionamento. Eu vou perdoar você porque eu sou uma pessoa muito espiritual, então eu resolvi perdoar você porque eu sou um cara crente, cheio do Espírito Santo. Ou às vezes eu preciso esmagar a cana quebrada primeira e quase apagar a torcida que fumega, para depois, não, agora eu vou perdoar você, depois de machucar mais a pessoa ainda. Cautela. As pessoas estão sensíveis. A ideia de um braço machucado, quebrado, você precisa ir com calma, com cautela, com jeito. Acautelai-vos. Eu fico impressionado com Jesus. Pensa comigo em João 8, aquela mulher apanhada em flagrante adultério. E é curioso que as pessoas ali, os fariseus, estavam nada interessados naquela mulher, não estavam nada interessados na lei, não estavam nada interessados em moralidade, estavam interessados em pegar Jesus no contrapé. Por isso que só pegaram a mulher, não pegaram o homem. Se estava adulterando sozinho, o homem estava junto. Então por que não levaram o homem também? Segundo, empurrar a mulher e dizer: pegamos em flagrante adultério, a lei manda apedrejar, tu que dizes? A lei mandava mesmo. Aquela mulher já estava condenada no tribunal da lei, no tribunal da religião, no tribunal da consciência. Aí Jesus, que não esmaga a cana quebrada, se dirige aos seus acusadores e diz o seguinte: olha, se tem alguém aqui sem pecado, pode começar, toca a pedra nela, seja o primeiro a tirar a pedra. Esses homens foram acusados pela consciência e foram largando as pedras. E Jesus olha para eles e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus tratou do pecado, dizendo: o pecado precisa ser abandonado. Jesus tratou da mulher, dando a ela a chance de recomeçar a sua vida. É com essa doçura que Jesus nos trata, irmãos. Às vezes a gente cai, se machuca, se fere. E Jesus é doce, eterno, a ponto de não nos esmagar, de nos levantar, de nos curar, de nos restaurar, de nos perdoar, de nos dar um novo tempo, uma nova chance, uma nova oportunidade para recomeçar a nossa vida. Segunda coisa que Jesus manda: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. É a confrontação. A ideia aqui de repreender não é de dar uma desfeita, nem de dar uma escaramuça na pessoa, não. A ideia aqui é de chamar do lado. Mas o ponto é que tempo não é um santo remédio para curar ferida. Não, vou deixar para lá, não vou tratar disso. Amanhã eu vou melhorar, quem sabe no ano que vem não lembro mais disso. Não, tempo não cura ferida. Gangrena a ferida. Tempo não alivia a consciência. Lembra dos irmãos de José, que se sentiram culpados na presença dele? Sabe quanto tempo depois? 22 anos depois. Lembra do Jacó, que passara 20 anos longe de casa, quando ele está retornando, 20 anos depois a consciência dele pegou de novo com relação à questão do Esaú. Então não deixe para lá, não empurre para debaixo do tapete. Problema de relacionamento precisa ser resolvido, conversado, confronte, repreenda-o, vai lá, trata da matéria, trata do assunto. Segunda coisa, Jesus está querendo nos ensinar que o silêncio também não é a voz do perdão. Nós lemos aqui hoje no Salmo 32: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Pecado precisa ser tratado, e o remédio é o perdão. Então não deixa para depois, não guarda silêncio. Terceiro passo: se ele se arrepender. Pecado tem que ter arrependimento.
Veja você que não tem perdão sem arrependimento. Esse é o grande problema da pregação evangélica, talvez no Brasil e no mundo hoje, que as pessoas estão levando as pessoas a querer levar as pessoas a crer, sem antes elas se arrependerem. A fé precisa suceder o arrependimento. Ninguém vai crer em Jesus se nem sabe que é pecador. Para que eu preciso de um Salvador se eu não sei que eu sou pecador? Então é fundamental que quando você tiver um relacionamento, não chega lá acusando, não, chega lá dizendo o seguinte: eu pequei, eu errei, me perdoe. E nós temos tanta dificuldade também, não. Quanto mais íntima a relação, mais dificuldade a gente tem. É mais fácil pedir perdão para o estranho na rua que pedir perdão para a esposa, pedir perdão para o marido, pedir perdão para o filho, pedir perdão para o irmão da igreja. A gente arranja muitas desculpas, muitas evasivas, muitas alternativas para nos justificar. Se ele se arrepender, faz o quê? Perdoa-lhe. E o que é perdoar, irmãos? Porque às vezes as pessoas não entendem bem o que é perdão também. Quer um exemplo? A Bíblia diz que eu devo perdoar, assim como Deus em Cristo me perdoou. Como é que Deus perdoa? Deus perdoa e esquece. Deus perdoa e não se lembra mais. Deus perdoa e joga para trás das suas costas. Deus perdoa e joga na profundeza dos mares. Deus perdoa e apaga como a névoa. Aí você diz: ah, pastor, eu estou encrencado, porque eu até que perdoar, eu perdoo, mas eu não consigo esquecer. E eu vou fazer uma pergunta para você solenemente hoje: você não consegue mesmo esquecer? Você não consegue esquecer? Se você não consegue esquecer, eu tenho uma boa notícia para lhe dar: você não tem amnésia. Isso é uma boa notícia. Porque se você acha que quando Deus perdoa, Deus esquece, no sentido de ter amnésia, você não está entendendo o texto. Deus não tem amnésia. Deus é onisciente. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia quer dizer o seguinte: Deus nunca mais cobra de você essa dívida. Deus nunca mais joga no seu rosto essa dívida. O que significa perdoar e esquecer? Se você me perguntar, meu irmão foi assassinado em 82, tem 36 anos, eu me lembro quase todos os dias, mas eu não cobro mais, eu não sofro mais. Perdoar e esquecer significa que você não aproveita um momento oportuno para jogar tudo de volta no rosto da pessoa. Você se lembra que você fez, que você falou? Não, aí não é perdão. Perdão é zerar a dívida. Perdão é não cobrar mais. E é desta maneira que a Bíblia nos ensina a perdoar. Aí veja você que o versículo 4 diz assim: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. É exagerado, não é não? O que significa isso? Esse perdão é ilimitado. Deixa eu lhes dar um exemplo mais familiar para vocês pegarem o sentido. Pensa comigo no profeta Oséias. Dá uma lida no profeta Oséias, capítulo 1, 2 e 3 sobretudo. Deus tinha falado com o povo usando profetas, a voz do profeta. Aí o povo não queria ouvir. Falou: agora eu vou falar pela vida do profeta. Aí vai casar com uma mulher muito bonita, chamada Gomer. Aí daqui a pouco diz a Bíblia que a Gomer engravida. E o filho era de Oséias. Aí quando nasceu o menino, profeta, bota o nome desse menino de Jezreel. Jezreel foi o local onde uma chacina, toda a família de Acabe é assassinada. Aí pense comigo, o pastor Oséias andando pelo bairro da sua cidade, de Samaria, e alguém pergunta: e aí, profeta, que menino bonitinho, como é que chama esse menino? É meu primogênito. Esse menino chama chacina, derramamento de sangue. Mas que ideia mais ruim de botar filho, nome em filho, profeta. É assim que Deus vai fazer com esse povo, se ele não se arrepender.
Aí a Gomer fica grávida, outra vez, mas não diz que é do profeta mais, agora é fruto do adultério dela já. Quando nasce a menina, o profeta bota o nome da menina de desfavorecida. Aí está andando na rua de novo. Como é que chama sua filhinha bonitinha aí? Ela chama desfavorecida. Mas rapaz, você é muito ruim de botar nome em filho, que nome mais esquisito. É, porque esse povo não vai ter mais o favor de Deus. Aí a Gomer já está vivendo o adultério mesmo. Quando ela engravida a terceira vez, todo mundo sabe que não é filho dele. Aí quando nasce o menino, bota o nome do menino. Não, meu povo, Lo-Ami. Ô profeta, terceiro filho aí? É, terceiro. Como é que chama esse menino? Esse menino chama não meu filho. Que é isso? Mas então quer dizer que houve problema na sua casa lá, houve problema na sua... não é meu filho não. E é assim que esse povo vai ser. Deus não vai considerar esse povo mais seu filho. Quando desmamou o não meu filho, diz a Bíblia que a Gomer abandonou o meu lugar, saiu de casa. Sabe para onde ela foi? Foi para o prostíbulo, para o templo dos deuses pagãos, como prostituta, como sacerdotisa pagã, vendendo o seu corpo, entregando o seu corpo nas orgias daquelas cerimônias pagãs. O que o profeta fez? Ele foi e comprou presentes para levar para ela, porque ele não suportava vê-la passando necessidade. Ele recebe esses presentes do profeta e atribui aos seus amantes. O profeta fica mais humilhado ainda. Até o dia que o profeta está andando em Samaria e vê Gomer sendo arrastada como uma escrava, um objeto, já gasta, já usada, já não mais cheia da beleza que tinha, sendo levada para um mercado para ser vendida como mercadoria. O profeta entra no meio do povo, vai lá no mercado e ele dá o maior lance e compra a sua mulher. O que vocês pensam que o povo deve ter pensado? Era o homem mais conhecido de Samaria, era o profeta mais popular, vai matar, agora vai lavar a honra dele, agora é dele, agora é propriedade, ele pode fazer o que quiser, ela agora merece morrer, e ele vai levá-la à morte. Sabe o que ele faz? Ele pega essa mulher gasta, pega no contrato, aperta no seu peito e diz: oh, minha mulher, eu te amo, eu vou desposar você em amor e em justiça, eu vou limpar a sua vida, vamos recomeçar uma nova vida. E assim que o profeta dizia, assim que Deus quer fazer com o seu povo, pronto a perdoar, pronto a restaurar, pronto a recomeçar uma nova caminhada. Deus é o Deus de toda graça, Deus é o Deus do perdão ilimitado. Mas o que é perdoar? Versículo 4 diz assim: se ele vier ter contigo, estou arrependido, perdoa-lhe. Sabe o que significa isso? Precisa existir restauração. Ah, pastor, eu perdoo, sim. Ele para lá, eu para cá. Não quero mais papo, não quero mais conviver, não quero mais relacionamento. Se eu ficar nessa igreja, eu vou para outra igreja, porque nessa igreja eu não fico com ele, não fico com ela, eu não quero saber. Perdão implica em restauração. Finalmente, perdão é transcendente. Versículo 5, então disseram os apóstolos ao Senhor: então o Senhor aumenta-nos a fé. Isso não é para a gente não, dá para o nosso bico não, o Senhor está pedindo demais, esse negócio é para lá da nossa capacidade, então já que o negócio é desse jeito, aumenta-nos a fé. Deixa eu dizer uma coisa, amado, perdão não é porque você é uma pessoa muito boa não, viu? Você recebeu uma boa educação, você é uma pessoa amável, meiga, teve uma boa educação dos seus pais, então eu perdoo porque eu tive berço, nada disso. Você só perdoa a graça de Deus, é obra de Deus no seu coração. Você não tem essa capacidade não, nem eu. Só Deus pode nos capacitar. Só Ele pode aumentar a nossa fé. Mas eu concluo com algumas dicas práticas. Se tratar de algumas coisas, viu? Eu sei que vocês precisam tratar algumas coisas. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, tire fora esse negócio de ideia de desforra. Vai me pagar. O dia vai chegar. E aí eu posso até não fazer, mas Deus vai levantar alguém para fazer. E no dia que a pessoa receber o troco, eu vou cá no meu coração bater palmas. Seu dia chegou. Eu tenho que parar com isso. Talvez você diz: olha, mas eu fui o ofendido. Sabe o que a Bíblia me diz?
que Deus foi ofendido também. E a Bíblia diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O ofendido procura o ofensor. Se a pessoa que ofendeu você não vier, vá a ela. Vá a ela. A minha esperança, queridos, é que Deus nos dê graça para nós tratarmos os pequenos e os grandes problemas com graça, com pressa e com profundidade, para não curar superficialmente a ferida, para fazer uma asepsia na alma, uma faxina na mente, para que vocês possam ficar livres, verdadeiramente livres, para orar, para adorar, para ser perdoado e para ter saúde física, emocional e espiritual. Curva sua fronte, por favor, vamos orar. O que você precisa fazer? Seja humilde, seja manso. Reconheça o seu erro. Em vez de justificar-se, admita. Em vez de culpar os outros, entenda a sua culpa. E Deus vai honrar você. Deus vai encher você de uma alegria indizível. Aquilo que você acha que não vai ter jeito, mas a pessoa não vai entender, mas a pessoa não vai aceitar sim, vai entender sim, se você for com humildade. E um tempo novo de Deus vai brotar no seu coração e na sua vida. Senhor, receba o nosso tributo de louvor nesta noite, por esse tempo tão precioso. Quando escrutinados pela Tua palavra, nós podemos examinar o nosso próprio coração. O que te pedimos nesta noite é que Tu nos des graça, para não guardarmos mágoa, para não vivermos como prisioneiros, para não vivermos no pelourinho da culpa, sendo açoitados pelo chicote da culpa, mas que toda essa dor, todo esse pus da alma seja exprimido e essa ferida seja curada, haja uma asepsia plena, para que haja, Deus, graça para uma restauração da nossa vida, no nosso relacionamento contigo, no nosso relacionamento interpessoal, no nosso relacionamento intrapessoal. A nossa vida é Tua, e nós queremos viver os dias da nossa vida na Tua presença, livres de qualquer amarras, de quaisquer amarras, que possam porventura impedir o nosso avançar na Tua obra, fazendo o Teu querer para o louvor da Tua glória. Muito obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Amém.